ser um missionáriozinho e falar de Cristo para todas as pessoas, na escola, na nossa família, aonde estivermos, podemos falar de Cristo. Vamos louvar? Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Não preciso atravessar os mares para dar aos outros novas salutares. Posso fornecer sustento aos outros, que meu Senhor mandou. Decorar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame, serei contente para os campos que vão branquejando. Dispõe de mim, Senhor. Agora vamos ouvir uma história sobre um missionáriozinho que saiu ao campo a semear. Preste muita atenção. Oi? Tem alguém aí? Olá, crianças! Que bom mais uma vez encontrar com vocês nesse dia. Hoje eu tenho uma pergunta para fazer antes de começar a nossa história. Você já plantou alguma semente? Não? Ah, então muita calma nessa hora, porque a nossa história já vai começar. Uma grande multidão vinha de várias cidades para ver Jesus. Jesus então não perdeu a oportunidade de falar a palavra de Deus. Quando todos estavam reunidos, ele resolveu contar uma parábola. Você sabe o que é uma parábola? Não? Parábola é uma história que traz uma lição para as nossas vidas. Essa história está na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Ela diz o seguinte: certo homem saiu a semear, e quando ele estava espalhando as sementes, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas, e os passarinhos comeram tudo, nenhuma plantinha cresceu. As outras sementes caíram num lugar onde havia muitas pedras. Olha quantas pedras, crianças! E quando começaram a brotar, apareceu um sol tão forte que queimou as plantinhas e elas não aguentaram, e elas murcharam, elas caíram. Você tem plantinha em casa? Você sabe o que elas precisam para viver? Outra parte, a Bíblia conta que a semente caiu no meio dos espinhos. Você já foi espetado por algum espinheiro? Ai, dói muito. Mas o que aconteceu? A plantinha cresceu e o espinho cresceu junto e sufocou. Elas não conseguiram crescer. Também não conseguiram produzir frutos. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram muitos frutos. Qual desses solos é o seu coração? Vocês entenderam essa história, crianças? Não? Ah, é um pouco difícil de entender mesmo. Os discípulos também não entenderam nada. Eles não sabiam o que Jesus estava dizendo. Jesus então explicou para eles que o lavrador, que é esse homem aqui, ele representa a pessoa que espalha a mensagem de Deus. E a semente é a mensagem de Deus, que é sempre boa. A primeira semente que foi lançada, que caiu no caminho, são as pessoas que ouvem a palavra de Deus como se a semente estivesse caindo em seu coração. Ela ouve com atenção, mas então vem o inimigo, que aqui está representado pelos passarinhos, e rouba a palavra do seu coração. Por exemplo, você ouviu alguém pregar que Jesus é o Salvador, que Ele te ama, que Ele te perdoa, mas de repente vem um pensamento na sua mente assim: ah, isso não é verdade, eu já sou feliz, não preciso de Salvador.
Se você der ouvido a esse pensamento, estará deixando que o inimigo roube a palavra do seu coração. Quando ouvimos algo da parte de Deus, devemos crer e guardar, e não deixar que pensamentos contrários venham nos fazer duvidar. A segunda semente que cresceu com as pedras é como se fossem as pessoas que ouvem a palavra de Deus, creem no coração e ficam super felizes, elas ficam alegres, mas a terra do seu coração não tem nenhum nutriente, nem tem umidade, não tem água. É como alguém que não lê a Bíblia e não obedece a palavra, não frequenta a escola dominical para crescer na fé, não busca ficar perto de Deus através da oração e adoração. Aí vem o sol dos problemas, não deixando a semente se enraizar, crescer e se desenvolver. Ela não dá conta, então desiste da sua fé, ela deixa de crer. Que triste, não é mesmo, crianças? A terceira semente foi a que cresceu com os espinhos. É semelhante às pessoas que ouvem e aprendem a palavra de Deus, mas as preocupações e os prazeres da vida são para ela mais importantes. Por isso, é como espinhos que sufocam a palavra de Deus. Por exemplo, você ouviu que mentira é pecado. Mas quando surge uma oportunidade de contar uma mentira, você pensa, se eu falar a verdade, não irei conseguir o que desejo. Se você der ouvidos a esse pensamento, estará deixando que os espinhos da vida sufoquem a palavra que você recebeu, não permitindo a semente de crescer e dar frutos. A quarta semente e última da parábola era a semente que caiu em boa terra. Essas sementes são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e guardam em seu coração e não deixam ninguém roubar. A terra de seu coração é fértil, um coração bom e honesto. Essa pessoa ora, lê a Bíblia e tem uma vida de comunhão com Deus, não permitindo que nada ocupe o lugar da palavra de Deus em seu coração. Sendo assim, a semente brota e produz muitos frutos. E através da sua vida e do seu testemunho, ela mostra as bênçãos que recebeu da parte de Deus. Crianças, Jesus nos ensina nessa história a importância de termos um coração aberto para receber e guardar a palavra de Deus. A semente significa a mensagem de Deus e essas sementes são as mesmas em todos os solos, porém o resultado muda de um solo para o outro. Por quê? Porque os solos são diferentes, assim como os corações das pessoas. Se o seu coração for um coração fértil, a semente da palavra de Deus plantada em seu coração dará frutos de paz, alegria, amor e bondade. E você plantará essa semente desses frutos nos corações dos seus familiares e dos seus amiguinhos. Crianças, a coisa que a gente precisa fazer é aceitar Jesus em nosso coração. Depois que Jesus entra no nosso coração, a semente que caiu em terra boa começa a dar muito fruto. As coisas de Deus são assim, quando praticamos o que a Bíblia ensina. Que tipo de terra você quer ser? Olha o que a Bíblia nos ensina no livro de Mateus 7,17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore más produz frutos maus. Quero deixar para vocês 3 palavrinhas muito importantes que você deve sempre se lembrar. Primeiro, orar. O que é orar? Orar é falar com Deus. Você precisa falar tudo com Ele, pois está sempre com os ouvidos abertos para ouvir.
conte para ele o que está acontecendo com você. Às vezes a gente fica triste, né? E precisa falar com alguém. Fala com Deus. Também não se esqueça de agradecer, dizendo: obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida da minha família. Quando você ora, você fica cada vez mais forte e cresce e dá muitos frutos. A segunda coisa que eu quero falar para vocês é que vocês têm que ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a semente que, quando está em nosso coração, ela nos ensina o que a gente deve e não deve fazer. E quando a gente obedece a palavra de Deus, a gente é feliz. A Bíblia não ensina nada errado para a gente, ela só nos ensina coisas boas. Se você quer ser uma criança feliz, inteligente e sábia, então leia a Bíblia e obedeça. Obedecer também. A obediência vai ajudar você a gerar frutos em sua vida. E você será uma criança diferente. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: essa criança é especial. Sabe por quê? Porque Jesus está dentro do seu coração. Quando Jesus contou essa história, ele queria ensinar que quando você tem a semente da palavra de Deus em seu coração, você dará muitos frutos, porque a terra do seu coração é boa. Crianças, se você gostou dessa história, dê um joinha igual o meu amiguinho aqui. Compartilha com seus amigos e vamos encher o mundo do amor de Deus. Beijos da tia Orminda e até a próxima história.